Reações políticas desta quarta-feira, reações ao áudio vazado de Flávio Bolsonaro em uma conversa com Daniel Vorcaro. Esse cenário continua mexendo com o meio político ou está só começando a mexer com o meio político? Misael Mainetti trazendo mais repercussões aqui ao Jornal Jovem Pan. Bem-vindo, Misael. Tiago, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Eu chuto que está só começando, inclusive nos bastidores da Beatriz Manfredini e do Matheus Allione no nosso site, o PT diz que promete usar isso ao longo de toda a campanha. Vamos começar falando das declarações dos pré-candidatos à presidência da República. A gente começa com Ronaldo Caiado, do PSD. A resposta dele foi mais institucional, mais política, falando que qualquer cifra milionária envolvendo o Banco Master precisa ser investigada. Acompanhe. Acabei de publicar uma nota dizendo que o pré-candidato Flávio Bolsonaro precisa sim de se explicar diante de todas essas gravações que foram publicadas. Mas eu quero aqui fazer uma reflexão a todos que estão me ouvindo. Eu sou um homem que tem uma trajetória de 40 anos de vida pública. Nunca sobre mim pairou qualquer dúvida do ponto de vista moral. Mas não sou um homem oportunista. E veja bem, o que nós precisamos, mais do que nunca, é fazer com que a centro-direita brasileira não se divida, não rompa essa unidade para que possamos, aí sim, aquilo que é o fundamental, derrotar o PT e o Lula nas urnas no segundo turno. Ele fala de investigação, mas a gente vê que a preocupação dele está em não quebrar, não rachar ainda mais a centro-direita. A preocupação principal em derrotar o Partido dos Trabalhadores. Está aí a declaração do pré-candidato Ronaldo Caiado. Seguimos agora com o pré-candidato Romeu Zema, ele que é do Partido Novo, um aliado de Flávio Bolsonaro, foi cotado para ser pré-candidato também, ou melhor, cotado para ser vice de Flávio Bolsonaro. A gente esperava, né, uma reação um pouco mais amena, mas ele disse que foi um tapa na cara dos brasileiros ver Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro de Vorcaro do Master. Acompanhe. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Nas entrelinhas, a gente vê uma leitura aí de corrupção, quando ele fala sobre o PT e sobre o que está acontecendo com Flávio Bolsonaro. Foi uma reação um pouco inesperada, já que ele declara um apoio muito grande a Flávio Bolsonaro em caso de ter um segundo turno. Mas, havendo aí essa situação que ocorreu entre o Master, entre Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro, o tom mudou um pouco, ficou um pouco mais exaltado. Hoje, em visita à zona oeste de São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele fez uma visita no bairro onde houve aquela explosão. Um morador morreu, inclusive, outros ficaram desabrigados, e questionado por uma repórter sobre esses áudios revelados pelo Intercept, ele se exaltou, perdeu a linha um pouco. Acompanhe. Não, eu vou tratar deste assunto aqui no dia de hoje. Isso não é pauta. É pauta sim, a gente está aqui tratando sobre isso. É uma pauta, aliás, muito importante, porque tudo que envolve o Master agora precisa ser investigado, independentemente, né, de motivos políticos ou motivos pessoais. Então, o governador preferiu dizer que isso não é pauta hoje, mas a gente, como jornalista, sabe, né, Tiago, que a situação é muito diferente e vai render pauta o ano inteiro. A gente também tem a declaração de Renan Santos. Ele foi um dos primeiros a mostrar algum tipo de reação em relação aos áudios. Ele que é pré-candidato pelo partido Missão, e ele criticou bastante Flávio Bolsonaro e esse pedido de dinheiro para Daniel Vorcaro. Chamou, inclusive, Flávio de membro mais corrupto da família Bolsonaro. Acompanhe. Eu avisei. Eu tô avisando há 7 anos que Flávio Bolsonaro é corrupto. E boa parte dos brasileiros, do Brasil de bem, Brasil antipetista, achavam que não. Que tudo isso era perseguição, que era intriga, que Flávio Bolsonaro era um bom rapaz.
A rachadinha não aconteceu. Ele foi salvo pelo STF, salvo pelo Gilmar Mendes. Depois, quando ele aparece com milhões de Willer Tomás curtindo com dinheiro em cash num cassino nos Estados Unidos, não sei, o dinheiro era privado. Tudo bem, o mesmo Willer Tomás, seu melhor amigo, que foi depois pego como parceiro de Everson Rocha no escândalo do INSS. Agora temos isso, o escândalo do Banco Master chegando em Flávio, que pede mais de 100 milhões de reais de doação para um filme. Veja, o filme O Agente Secreto e o Ainda Estou Aqui, 2 filmes que participam aí de competições internacionais, precisaram de menos de 40 milhões de reais para serem feitos. Está aí a declaração de Renan Santos, do Missão, do partido Missão. E pegando o gancho no que ele disse, conversei também com a equipe da deputada estadual Sônia Guajajara, ela que é do PSOL. Ela diz o seguinte, abre aspas, e depois dizem que o problema do Brasil é a Lei Rouanet. Curioso como o cinema brasileiro consegue fazer filmes indicados ao Oscar com 30 ou 40 milhões de reais. Está aí uma declaração da oposição. Eles também já estão com um pedido para a PGR, inclusive Pedro Uczai, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, também já fez um pedido formal de investigação para a PGR e para a PF, Polícia Federal, em relação a esse assunto. Aproveitando a oportunidade aqui no Jornal Jovem Pan, trago mais reações também de Mário Frias. Por que é importante falar? Porque ele é produtor executivo do filme Dark Horse, que vai relatar a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. E ele fala o seguinte, esclarece como produtor executivo que o senador Flávio Bolsonaro não tem qualquer sociedade no filme ou na produtora, que o papel dele se limitou à cessão dos direitos na imagem da família. E ele faz ali uma série de esclarecimentos. Além dele, Guilherme Derrite, que é deputado federal pelo PP, também relacionou esse pedido de dinheiro de Flávio Bolsonaro a Vorcaro como um interesse privado e que tem a ver com cultura e que agora vai começar a ser usado de forma política pela oposição, ou seja, pelo PT. Agora tá só começando, eu acho que além do Dark Horse a gente tem um novo filme começando. Vai falar da Corrida Maluca, né? Corrida Maluca, e eu diria agora que um novo filme, talvez um caso master aí, porque é um roteiro de filme pronto, né? O que está acontecendo em relação ao caso master, ao dono do banco e a cada relacionamento que esse dono do banco tinha com parlamentares, né? Se eram lícitos ou ilícitos, realmente precisa daquela apuração fina. Aquela história, olho vivo e faro fino, né? É isso, Misael Mainete trazendo a avaliação política e todas as repercussões. Bom descanso para você. Obrigado. Deixa eu voltar aqui com a Dora Kramer e com o Cristiano Vilela para analisar toda essa repercussão. Bom, Ronaldo Caiado aparentemente mais comedido, né? Dizendo que o adversário é o Lula. Agora, Romeu Zema partiu com tudo. No fundo, Dora, eles gostaram disso? Olha só, primeiro eu queria só dar uma informação. Esse filme que chama Dark Horse não é Cavalo Preto, tá? Isso aí o Cavalo Escuro, é uma tradução literal. A expressão idiomática, vocês vão ver como combina com Jair Bolsonaro. É uma expressão usada para aquela pessoa que aparece de surpresa no ambiente. Pode ser um político, um esportista, enfim, qualquer pessoa. Por isso, o nome Dark Horse. Não sei como é que vai ser, como é que essa expressão seria traduzida no filme, no título do filme aqui. Muito bem. Eu acho, Tiago, você tocou num ponto interessante. Foi a chance, né? Foi a deixa para esse pessoal se manifestar. Eu começo até falando do pessoal, lideranças do PL, que rapidamente começaram a falar em substituição do Flávio. A impressão que me deu é que esse povo estava só esperando uma deixa para tentar afastar o Flávio Bolsonaro da cena. Mas você vê que Ronaldo Caiado, eles são tudo menos linhas auxiliares. Ronaldo Caiado faz a cobrança da explicação e fala que a centro-direita não pode se dividir. Flávio Bolsonaro não é qualificado como centro-direita. Ele é de direita, quando não, de extrema-direita. O Romeu Zema vai naquele estilo dele, que ele está imprimindo esse estilo, que é possível que pegue muito bem junto ao eleitorado, de fazer o ataque forte.
o que acaba com qualquer especulação a respeito da possibilidade dele ser vice do Flávio Bolsonaro. Imagine, né, com as coisas que ele falou. O Renan Santos nem se fala, relembrou casos antigos, outros fatos que até então eram considerados mais ou menos laterais nas relações do bolsonarismo até com o Banco Master e outros casos, agora ficam no centro da cena. Então, tenho certeza, isso tudo mostra que o senador Flávio Bolsonaro está com a retaguarda desguarnecida. Não tem tropa de choque unida, ele está com a defesa dele muito fragilizada, estratégia de defesa muito fragilizada. Daí o fato de ficarem todos calados. A gente viu o governador Tarcísio de Freitas dizendo que não é pauta. Ele sabe perfeitamente que é pauta. O que ele queria era fugir do assunto. E fugir do assunto por quê? Porque não tinha nada de bom nem justificável para se dizer naquele momento. Cristiano Vilela, para você, claro que tudo é especulação, a gente não sabe o que vai acontecer, a Dora já destacou também que a política muda de forma rápida, a gente sabe disso também, mas para você, a campanha de Flávio Bolsonaro vai até o fim, independente do que aconteça, não estou falando sobre questões judiciais, nada, mas questões políticas, ou pode partir do próprio presidente do PL tomar uma decisão, fazer uma troca, uma pressão? Olha, Thiago, caso esse episódio avance para uma situação política insustentável, eu não tenho dúvida que haveria daí uma substituição. Esse segmento é um segmento importante do ponto de vista político, do ponto de vista de eleitorado, com chances claras e efetivas de ganhar as eleições. É o principal oponente, que é a situação, que é o presidente Lula, é um candidato, muito embora muito forte, mas que tem realmente uma taxa significativa de rejeição. Então, esse grupo político não vai abrir mão de um projeto para defender até o fim Flávio Bolsonaro. É evidente que ainda é muito cedo. Não existe ainda, nesse momento, condições de se falar em qualquer substituição. Agora, naturalmente, se surge agora amanhã um outro complemento, depois começa a surgir uma outra situação, quer dizer, vai ficando eventualmente mais difícil, e aí é natural que esse grupo político não vá abrir mão do processo eleitoral. Vai, nesse sentido, pensar realmente num outro nome que venha, que tenha a capacidade de aglutinar forças e parear, e fazer realmente uma disputa lado a lado com o presidente Lula, tal como o Flávio Bolsonaro, até esse momento, vinha fazendo.